Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente traz aqui figuras exponenciais do mundo dos negócios, do empreendedorismo brasileiro, do varejo, do comércio, da prestação de serviços, e é gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo. Esta faculdade que é a primeira do Brasil a se dedicar ao tema varejo e é ligada à Associação Comercial de São Paulo. Esta entidade centenária que há 128 anos defende o empreendedorismo e a livre iniciativa. E hoje o nosso convidado é um especialista em varejo, um especialista em gestão de vendas, que é o Marcelo Assunção. Marcelo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, pelo seu tempo, pela sua gentileza, e eu tenho certeza que o nosso público, que é um público de empreendedores, né? O canal Empreender, que é esta iniciativa belíssima do Grupo Bandeirantes, na verdade, o público é constituído por pequenos e médios empreendedores. E você bem sabe, Marcelo, que o empreendedorismo no Brasil é um grande desafio. Sim. O empreendedor brasileiro, ele é um herói, não é? Não só pelo risco que é inerente aos próprios negócios, isso é no mundo inteiro, mas pelas dificuldades do cotidiano. No Brasil, a gente sabe a burocracia, a carga tributária, então, de fato, é um público de heróis, tá certo? E eu quero, na verdade, iniciar, como sempre faço, Marcelo, o nosso programa, neste bate-papo informal, que eu tenho certeza será muito cheio de conhecimento. Queria saber um pouco, Marcelo, sobre a sua trajetória profissional. Tá ótimo. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com a audiência e contar também que eu sou um empreendedor, né? Então, como empreendedor, eu venho contribuindo aí com várias empresas, organizações, nesse processo de crescimento de vendas, a partir da gestão de venda e a partir da mudança de hábitos das pessoas que trabalham, ou às vezes até hábitos dos clientes. Então, essa é a minha jornada. Ela começou na faculdade ainda, eu estudei na FGV, aqui em São Paulo. Saindo da FGV, eu fui trainee na IBM, então tive uma especialização em tecnologia, mas principalmente em aplicação de tecnologia, vendendo supercomputadores, consultorias grandes. E saindo da IBM, eu montei esse meu negócio como empreendedor, que é a Portway. E lá na Portway, a gente, já estou há quase 30 anos empreendendo e é uma jornada, como você falou, heróica, não é? Quase quebrei já 3 vezes, mas eu acho que depois de 30 anos a gente aprende alguma coisa e nessa jornada hoje a gente tem esperança e certeza, talvez, de que a gente está num caminho de país que, independentemente das mudanças, o empreendedor precisa se concentrar na jornada que ele escolheu e ter sucesso, não é? Independentemente do cenário, a gente pode estar focado nisso. Na minha jornada acadêmica, recentemente eu fiz uma especialização em Stanford, na área de estratégia e construção do futuro. E hoje, além da Portway, né, eu passei pela diretoria de um centro de estudos na própria FGV, voltei para a escola como diretor executivo de um centro de estudos na área de investimentos e capital empreendedor. E hoje eu tenho uma posição como conselheiro no IBE, que é um Instituto de Educação Executiva. Perfeito. Muito bem. Marcelo, agora a gente falando aqui propriamente de varejo, que eu entendo que é uma área na qual você, trafega com muita desenvoltura, eu gostaria de saber de você o seguinte: você acha que o varejo brasileiro ele está bem estruturado? Aproveita esse mercado consumidor magnífico que nós temos? Ou você acha que o varejo brasileiro ele ainda carece de aprimoramentos e, enfim, ele não tem aproveitado esse potencial que eu imagino que tenha? O potencial é real. E eu acredito sim que a gente tenha um espaço grande de possibilidades de crescimento. Então, quando a gente fala no varejo de uma forma geral, a gente tem muitas alternativas e muitos graus de maturidade. Mas vamos falar para o pequeno empreendedor, para o médio empresário, que é aquele empresário que a gente conhece, que está muito similar à minha empresa.
Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade gigantesca de crescimento e desenvolvimento, sim, a partir de melhorias do processo de gestão. Até porque tanto o ambiente quanto principalmente a gente vê uma dificuldade hoje na mão de obra, que é fundamental dentro do jogo no varejo, ela tem sido cada vez mais desafiadora no processo de gestão e geração de riqueza. Então, como trabalhar com essas novas gerações, ou com as velhas também, mas com os novos comportamentos que vêm se traduzindo em redução da produtividade da mão de obra no Brasil e no mundo. Certo. E esse é o grande desafio, mas é também a grande oportunidade para você empreendedor, porque se você souber como lidar com isso e agir de forma enérgica e disciplinada nesse processo, você pode transformar a tua empresa numa máquina de vendas. E eu acho que esse é o grande desafio e isso pode ser o tema do nosso papo de hoje. Perfeito. E outra coisa que se fala muito hoje em dia, Marcelo, é a questão da experiência do consumidor, o Customer Experience, né? Quer dizer, a mais importante do que você propriamente acertar a venda, claro, tem que acertar a venda. Você tem que criar para o seu cliente uma experiência satisfatória, tá certo? Até porque o seu intuito é que ele retorne, né? E tem muitos comerciantes que se preocupam em acertar simplesmente a venda. E não se trata tão somente disso. Você poderia falar um pouquinho para o nosso público, Marcelo, sobre esta questão tão importante que é o Customer Experience? Ótimo. Bom, eu acho que esse é o tema central de todos os negócios desde sempre. O Peter Drucker falava que a empresa só tem um objetivo de existência: ganhar e manter clientes. Vamos usar essa frase, e eu queria que você guardasse isso. Foi a primeira frase sobre negócio que eu ensinei para minha filha de 11 anos, que eu estava comentando. Se você perguntar para ela, olha, qual é o objetivo do negócio do teu pai ou de qualquer negócio, ela vai responder: ganhar e manter clientes. Esse é o foco de qualquer negócio. Só que depois de Covid, depois de confusões econômicas de todo tipo, a gente passou a olhar um pouco mais a sobrevivência do que ganhar e manter clientes. Mas a gente precisa voltar. A gente tem que voltar para esse princípio fundamental. Ganhar e manter clientes significa, como você colocou, de que esse cliente está voltando, ele comprou mais de uma vez. Esse é o grande objetivo. E o que eu vejo que o varejo pode, e você como empreendedor deve se preocupar, número 1, identificar esse cliente que já comprou uma vez. Essa é a primeira questão. Quem é esse cliente? As pessoas acham que no digital tem tudo aquilo que o cliente deseja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nos meus clientes, a força do digital teve uma queda recente. Teve uma queda. Ele não está crescendo como estava, ao contrário, houve uma redução. Por quê? Porque o consumidor está em busca da experiência que você citou. E essa experiência que você citou, fundamentalmente, é uma experiência que vai muito além do que o empreendedor ou a loja podem dar. Essa experiência está associada a um ecossistema, que aí entra muito do digital, tem influenciadores que você deve buscar. Existem micro-influenciadores para você que está ainda aprendendo sobre esse processo, como eu estou. Existem micro-influenciadores que muitas vezes fazem a propaganda da tua loja ou da experiência que você está oferecendo em troca de mercadorias. Não é uma coisa cara, são influenciadores que têm 30 mil seguidores, 50 mil seguidores, eles vão fazer esse trabalho para você em troca de experiência para eles também. Claro, e gera engajamento. E gera um engajamento aos milhares. O que você precisa definir? Número 1, quem são os seus clientes? Então, volta atrás um pouco, se você ainda não fez isso. Volta atrás 3, 4 anos e entenda quem são os teus clientes. Você tem os CPFs desses clientes. Então, entenda quem são esses clientes, ou CNPJ, dependendo do tipo de venda que você faça, e mergulhe no estudo desse cliente, para você entender quem ele é e você começar a criar experiências para ele. Só para a gente fechar esse ponto sobre a experiência do cliente, hoje, no meu entender, o grande diferencial que um pequeno negócio pode trazer para o consumidor é uma experiência de comunidade. Ele fazer parte de alguma coisa que é maior do que a venda que ele
ou da compra que ele está fazendo, e com uma continuidade no decorrer do tempo, onde ele vai interagir com outras pessoas que têm os mesmos interesses e que querem trocar serviços, querem trocar conhecimento, querem trocar experiências relacionadas ao produto ou relacionadas ao ecossistema do produto. Então, a gente estava falando de utilidades domésticas. Então, quem gosta de cozinhar gostaria de participar de alguma comunidade mais próxima, onde pudesse trocar experiências sobre como essa pessoa vem cozinhando, dicas que ela pode dar, dicas que ela pode receber. Se você está, por exemplo, no mercado de carros usados, você pode trocar experiências de como valorizar ou cuidar de um carro para que o preço de revenda do seu carro esteja crescendo. Claro. Então, você tem vários tipos de experiências e serviços associados a isso, que uma comunidade pode não só complementar o teu trabalho como lojista, mas, na verdade, impulsionar. Você vai colocar um foguete ao lado da tua loja, que vai ser uma comunidade que, eventualmente, você crie, você adote, e essa comunidade vai trazer uma série de benefícios para o teu negócio, incluindo a possibilidade de você deixar a tua loja como um ponto de encontro dessa comunidade, que pode gerar notícias na web sem você ter que ser um mago da internet. Perfeito. Olha, você sabe, Marcelo, como eu havia dito aqui no início desse nosso programa, que o público do canal Empreender ele é majoritariamente de pequenos e médios empreendedores. Sim. E você dá muita importância, eu sei disso, para a questão da gestão de vendas. A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente, mas eu queria que você, se possível, desse algumas dicas importantes para quem está nos assistindo sobre este tema, que não é propriamente a venda em si, é como gerir as vendas. Como engajar a sua comunidade de vendas. E claro que entra um pouco nessa parte digital também, que muito se fala hoje em dia. Sim. Vamos lá. Eu acho que a experiência de gerir vendas é uma experiência para a qual poucas pessoas foram preparadas. Então, matérias ou cursos sobre gestão de vendas são pouquíssimos. Não só aqui no Brasil, mas na verdade no mundo inteiro. Esse é um gap, obviamente, importante, é uma dificuldade importante de ser resolvida e eu diria que cada vez mais importante. Quem tem negócio sabe a dificuldade que a gente está tendo hoje de manter uma equipe de vendas. O vendedor começa a se destacar, começa a ir bem, ele é rapidamente capturado pela concorrência ou você tem uma dificuldade em montar uma equipe de vendas, visto que, no fundo, todos nós temos que desenvolver essa equipe de vendas. Então, a equipe não chega pronta. A gente tem que desenvolver, criar essa equipe, manter essa equipe e desenvolver essa equipe. Então, eu gostaria de falar rapidamente sobre alguns hábitos vitais da gestão de vendas, porque, na prática, por mais conhecimento que você acumule, eu acho que tem práticas do dia a dia que vão te ajudar muito mais e te ajudar de forma praticamente imediata à medida que eu coloque para você. Então, acho que a primeira coisa é deixar claro para todos qual é a meta do dia. Olha, o que a gente espera desse dia? Nós temos uma loja, nós temos um varejo e a gente tem uma meta para hoje. Essa meta você, como gestor, deve calcular. Então, você olha qual é a tua meta do mês e você traduz aquela meta do mês para uma meta do dia. Isso parece uma coisa muito boba, mas não é, porque as pessoas tendem a viver o imediatismo. Então defina a meta do dia. Olha, pessoal, hoje a nossa meta do dia é essa aqui. E você vai fazer isso todos os dias. Então, esse primeiro item, definir uma visão, ok? Segundo item, a questão do o que eu tenho que fazer hoje? Quais são as atividades que eu tenho que desempenhar para cumprir essa meta do dia? Você fala, mas todo dia é o mesmo dia? Não, na verdade, dependendo da temperatura, dependendo se está chovendo, dependendo de quanto estoque eu tenho, quais são os produtos que eu quero colocar mais para frente, quais são os produtos que eu defini e decidi colocar como chamarizes em promoção, eu defino 4 passos, 5 passos que todo vendedor deve estar focado para cumprir. Certo.
né? Essa sistemática de venda que pode ser alterada, obviamente semana a semana, não vai ser dia a dia, mas que você deve repetir a exaustão. Eu vou repetir. Repetir a exaustão. Deixa a turma reclamar que você está velho, que você está sendo repetitivo. Tem que Não martelar, importa. martelar. Martelar todos os dias até o final dos tempos. Então, eu vou chamar isso aqui de disciplina. O terceiro hábito vital que eu gostaria é que você tenha um placar. E aí, pessoal, vamos imaginar que a gente está num mundo onde é possível que a gente crie um placar sem ofender ninguém. Então, como é que eu crio um placar e não ofendo ninguém? Eu crio um placar onde eles mesmos vão marcar as vendas que eles estão fazendo na busca do objetivo diário. Então, esquece o mês. Se concentra só naquele dia. A gente só tem aquele dia. Você não vai simplesmente dividir por 30 a tua meta, né? Você vai ajustando conforme for surgindo algum tipo de dificuldade, você aumenta a meta do dia. Um tipo de oportunidade, você vai aumentando a meta dia a dia. Isso é uma possibilidade. Cria um quadro, coloca os nomes, escreve lá o quanto cada um está vendendo. Cada um vai escrever. Cada pessoa vai escrever. E cria uma brincadeira saudável de dar uma caixa de bombons, de dar uma bala, de dar alguma coisa para o número 1. Para o número 1. Quebra em turnos, torne as coisas cada vez mais imediatistas. Olha, os empresários, e eu já reclamei muito, e aí tem gente que reclama do imediatismo das pessoas. Puxa, ninguém estuda, ninguém se prepara. Pessoal, vamos relaxar? Eles são imediatistas. E aí, olha só, vamos jogar e vamos dançar conforme a música. Torne o jogo da venda, torne o jogo do teu negócio um jogo que seja imediatista também. Quem vendeu mais de manhã ganha um bombom e uma salva de palmas. Quem vendeu mais à tarde ganha um bombom e uma salva de palmas. Isso torna o ambiente mais adequado à cultura atual das pessoas. Então você sai daquela coisa, puxa vida, eu vou dar um prêmio ao final do mês. As pessoas não têm mais essa perspectiva de mês. Foca no dia. E aí eu falei já do quarto hábito vital, que eu acredito que é reconhecimento. Crie o hábito de reconhecer 2 vezes ao dia. Reconheça as pessoas têm um anseio por isso, pelo reconhecimento. Sim. E isso altera o comportamento delas, isso altera hábitos delas. Elas vão querer, puxa, chefe, o que eu preciso para ganhar o bombom? Já são 4 dias, várias pessoas ganharam e eu ainda não ganhei, eu quero ganhar, o que eu preciso fazer? Assim, olha, o que está faltando para você é esse hábito, você quer que eu trabalhe com você esse hábito? E aí a gente chegou no 5º hábito, que é desenvolver as pessoas. Mas não adianta querer chegar e transformar o cidadão ou a cidadã na Mulher Maravilha, né? No super-homem da noite para o dia. Isso não existe. O que nós temos que fazer é identificar com ele, num acordo com ele, qual é o hábito que você quer desenvolver nele. Se o hábito é se arrumar bem para atender, se o hábito é falar menos e ouvir mais, se o hábito é se organizar no processo, na sistemática de vendas, defina, faça um acordo e trabalhe pelo menos uma semana com esse profissional, o hábito. Então, são esses 5 hábitos vitais que eu sugiro que você trabalhe com a tua equipe e em si mesmo. Porque, no final, gente, empreendedores, né, empreendedoras, a responsabilidade pelo resultado é sempre do líder. Muito bem. Olha, vocês sabem que existe uma bíblia do mundo dos negócios, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Steve Covey. E o professor Marcelo Assunção agora reeditou os hábitos e deu para a gente aqui os 5 hábitos importantíssimos para as vendas. Eu estou de pleno acordo, identifico que esses 5 hábitos são importantíssimos. E estou de pleno acordo, professor Marcelo, que esta questão da gente se ater ao dia, a meta do dia, é algo fundamental, porque de fato, cada dia que passa, o resultado é mais imediato e a pessoa tem que experimentar o resultado no dia. Por fim, professor Marcelo, bom, quando o papo é bom, a coisa vai muito rapidamente, né? E de fato, eu tenho certeza que o nosso público se deleitou com o seu conhecimento. E eu quero finalizar este nosso programa, professor Marcelo, justamente o senhor nos dizendo o seguinte: com toda a sua experiência, com toda a sua trajetória, quais são as características que você valoriza num profissional do varejo de hoje? Bom, vamos falar de profissional do vendedor, né? Da pessoa que está te atendendo.
eu acho que tem uma questão super importante hoje, que é o desafio da mão de obra. Então, essa questão super importante que a gente tem hoje, que é o desafio da mão de obra. Então, quando a gente pensa no desafio da mão de obra, a gente tem que pensar nessas características que a gente deseja. Porque, às vezes, a gente está cansado e estamos com o time desfalcado e a gente vai entrevistando 1, 2, 3, 30, 40 pessoas e aí a gente cede um pouco a questão de quem a gente está procurando. E a gente traz para o time uma pessoa que não era bem aquela pessoa que a gente está procurando para depois sofrer com ela muito em seguida. Então, o que eu vou colocar para você não é só aquilo que a gente deseja, mas é aquilo que eu acho que tem que ser um filtro de entrada na nossa organização, que, número 1, é o desejo de crescer. Você tem que procurar uma pessoa que quer crescer. Tem sangue nos olhos. Que não está satisfeita com a situação que ela tem, que tem um plano para a vida dela, que tem um sonho na vida dela. Isso. Então, essa é a primeira coisa que eu busco. E que eu acho que no varejo, a gente, quando vai ser atendido por alguém, a gente procura isso, uma pessoa que quer fazer a mais alguma coisa, porque ela tem um objetivo pessoal, ela não está ali por obrigação. E cá entre nós, no Brasil, a gente encontra muita gente que está ali por obrigação e você percebe isso. Você entrou numa loja, você quer comprar. E aquela pessoa, ela tá ali naquela loja, ela só tem que empurrar a bola para dentro do gol. E muitas vezes ela chuta de volta para trás. Por quê? Porque ela não tem um objetivo dentro dela, um desejo dentro dela. Segundo ponto que eu entendo como fundamental, a pessoa tem que ter empatia, ela tem que saber ouvir e saber ler a outra pessoa. Gente, eu sei que tudo pode ser aprendido. Mas, olha, uma pessoa com empatia, ou você desenvolvendo uma pessoa que não tem empatia, isso é muito complicado. Eu não faria isso. Ao invés de pegar uma pessoa que tem experiência em vendas, eu buscaria uma pessoa que tem desejo de crescer e uma pessoa que tem interesse genuíno na outra pessoa. Um interesse genuíno em ouvir, em perceber a outra pessoa. Perfeito. Ok? Então, porque a primeira característica, que é uma atitude, ela vai estar levando ela a aprender. A segunda característica vai estar levando ela a perceber o cliente. Agora eu vou falar uma terceira hoje, que eu acho que é fundamental. E aí, né, vou pedir desculpas, né, porque eu vou trazer uma coisa que é meio estranha. Essa pessoa não pode ser um analfabeto digital. Não pode. Um analfabeto digital, ela de fato não vai conseguir trazer mais clientes para você. Sabe por quê? Porque para a tua loja, para o teu varejo, Wilson, o Instagram hoje é fundamental. Claro. E você ter uma comunidade, você ter um grupo de pessoas que está interagindo com os vendedores. O vendedor tem muito tempo ocioso na loja. Outro dia eu entrei numa loja para comprar um biquíni para minha filha pequena. E aí estava todo mundo passando horas arrumando a loja. Arrumar a loja é legal, mas eu preferiria ter visto essas pessoas no Instagram caçando clientes e fazendo conexões e pedindo para seguir, para que essas pessoas entendessem que aquela loja existe. Então, eu vou colocar esse tripé. Desejo de crescer, desejo e prazer em ouvir e gostar do Instagram, para trazer clientes para dentro da loja. Ter presença digital. É isso. E não só da loja, da empresa, mas dos seus colaboradores. É isso, porque eles vão trazer gente nova para dentro da loja. Claro. Aquela história de você ficar ali na loja, de vez em quando eu vejo gente na porta da loja, você não quer entrar para ver, gente, o que é isso? Nós estamos... Meu Deus do céu, entra ali no Instagram, segue as pessoas e convida as pessoas para virem à sua loja. Elas vão vir, acredite, elas vão vir. E depois você contrata alguém especializado nesse assunto para que possa dar uma turbinada no teu próprio Instagram. Esse é o jogo do momento e esse é o jogo que vai trazer para você resultados, como eu disse, imediatos. Muito bem. Bom, gente, vocês podem notar que é o seguinte, não há nada melhor do que a experiência. Então, eu tenho certeza, professor Marcelo, que as suas lições, elas foram muito importantes para quem está nos assistindo, porque a gente sabe, empreender no Brasil é, repito, um desafio, e o varejo é um desafio permanente. O desafio está ligado à meta, está ligado à superação,
está ligado a dinamismo. O varejo é um setor que contempla, não é, toda essa dinâmica. Então, eu agradeço enormemente a sua participação, agradeço o seu conhecimento, lhe parabenizo pela sua sabedoria e faço votos de que o senhor esteja conosco em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço, um excelente dia para você e para todos que nos assistem. E até o próximo programa Educar para Empreender.